Dessa casa, a sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para a manifestação de representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a SMEL. Já agradecemos de imediato a equipe, em especial ao nosso querido secretário Gabriel Citon pela presença aqui conosco no plenário. Passo a palavra ao primeiro secretário, vereador Felipe Gremelmaier, para que faça a leitura do ofício número 704/2024. A bancada do PSDB, por meio de seu líder, que o presidente subscreve, com a anuência da maioria dos demais líderes de bancada, solicita o espaço de acordo de lideranças na sessão ordinária do dia 15 de outubro de 2024 para a SMEL, representada pelo senhor secretário Gabriel Citon, que explanará sobre o FIESPORT. E vem assinado pelo vereador Almir Cadori, Clóvis de Oliveira, Elisandro Fiuza, Felipe Gremelmaier, Zé D'Ambrosio, Juliano Valim, Renato Oliveira e Velocino Ues. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador Felipe. Solicito a vereadora Tatiane Frisso que acompanhe o nosso secretário até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Tudo bem, Bressan? Acho que o Mauro pode ajudar aqui, só passa aí. Tem alguém só para passar depois? Tá. Tá tudo certo. Não. Então, eu gostaria de agradecer e saudar a presidente da Câmara de Vereadores, a professora Marisol, nesse dia especial para todos os professores, parabenizando. A Tati, que abriu esse espaço. Então, muito obrigado a todos os vereadores que, nesses anos todos aí, seja o 5º ano que eu estou, mas o 4º ano que a gente se conversa e fala, a gente se dá super bem com todos. Bom, então o dia de hoje é justamente para a gente fazer a divulgação da abertura do edital do FIESPORT. E eu sempre faço questão de vir aqui porque vocês são uma parte importante da divulgação do FIESPORT. Ainda mais num momento que a gente não consegue ter todas as mídias por causa da questão eleitoral, né? A gente precisa do apoio de vocês. Abriu, então, dia 8 de outubro, o edital do FIESPORT. Está lá na central de licitações a questão da divulgação. Também no 3901-1265, que é o telefone da SMEL. Ou vocês também podem usar o meu telefone particular, como todos sempre usaram e pode continuar usando, tá? Fica aberto até o dia 25 de novembro. Pela primeira vez, nós vamos deixar 50 dias aberto o edital. Normalmente era 30, 35 dias para a gente poder... E esse ano a gente conseguiu fazer ele, deixar aberto 50 dias, e justamente para a gente melhorar essa divulgação. Bom, vamos lá. Alguns números importantes, e aí... a semana passada, na quinta-feira, até conversei, a Tati conversou comigo, a Marisol e o Bressan. A gente já tirou as dúvidas a respeito de uma falha que teve, um erro de digitação que teve. Abrimos na terça, na quarta detectamos, na quinta-feira, eu acho que o Bressan até trouxe a situação da Copa Caxias, que tinha baixado o valor de 65 para 45, mas não, ele continua 65, né, normal. Inclusive, a Copa Caxias é parceira, o Centenário foi campeão de um evento que tem o apoio do FIESPORT. A Tati Frisso também, no ano passado, fez uma intervenção bem positiva na Copa Caxias, que teve um problema de agressão a um menino autista, né? A gente conseguiu contornar isso tudo. Fiz um banner, inclusive, de bolso, do bolso próprio, justamente para eles poderem levar isso aos campos, essa questão da conscientização, da convivência com crianças autistas. E aqui uns números rápidos, tá, pessoal? Eu sei que é rapidinho. Então, os números de 2003, alguns logos do FIESPORT ao longo desse tempo. A comparação, pode passar, por favor. Uns números específicos que eu gosto de trazer, que o FIESPORT não é só o FIESPORT, tem a questão social junto, porque tem uma contrapartida que é obrigatória e que é social. Então, a gente bota ali, no penúltimo item, retorno de 2 toneladas de alimento que as entidades trouxeram para dar essa contrapartida, 1.120 fraldas, sejam geriátricas ou para crianças, para entidades, 660 litros de leite, 550 brinquedos, 65 materiais esportivos
que é do Banco de Material Esportivo, que a Tati e o Felipe estão provavelmente com um projeto de lei para vir para cá, né? 332 doações de sangue saíram dos projetos do FIESPORT, de atletas ou parentes de pessoas que participavam, e 700 caixas de bombom que foram para as entidades. Alguns números importantes para vocês levarem isso para a sociedade. Se puder passar o próximo. Aqui, um breve histórico do FIESPORT. Em 2013 ele nasceu, né? Depois teve as suas qualificações, e em 2013 teve uma grande modificação, que foi de 1.800.000 para 3.200.000 na época. O Washington era o secretário, eu estava de diretor na época, e a gente conseguiu evoluir. Aí depois teve 3 anos bem ruins, né? Eu não preciso falar qual período foi, que teve um problema grande no FIESPORT. Aí nós renascemos novamente a partir de 2017, ali, ó, com 606.000, e depois nós conseguimos evoluir ali em 2020, começamos a visitar as entidades novamente para criar um ambiente favorável, porque eles ficaram desacreditados de 2017 e 2018, porque eles não receberam as verbas. E hoje, o ano que vem, já está no LOA, vocês acompanharam e votaram. E esse ano passado vocês também ajudaram a contribuir e melhorar o FIESPORT com o atleta individual, mudando de licitação para concurso público, isso tudo abreviando o tempo de atividade e avaliação. Tá? Então, essas mudanças todas vocês participaram, e a gente veio aqui só mostrar o que é o FIESPORT hoje. Obviamente que nós poderíamos ficar aqui mais umas 2 horas eu podendo explicar detalhes do FIESPORT, e me coloco à disposição. Tá? Muito obrigado pelo espaço. E, como eu falei, meu celular particular vocês todos têm e podem estar me acionando a qualquer momento para tirar dúvidas sobre o FIESPORT. Acontecem as reuniões, ontem aconteceu a primeira. Normalmente acontecem 4 reuniões, 5 por ano. Esse ano nós aumentamos para 7 reuniões, justamente para ensinar as pessoas a fazer o projeto do FIESPORT. Nós ensinamos a fazer o projeto. Não precisa ninguém pagar para fazer projeto. Nós ensinamos a fazer projeto do FIESPORT. Muito obrigado.